Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, entrevistando aqui uma mulher cheia de autoestima, Daniela Dias, e um rapaz bonito, formoso, cheio de autoestima, Marcos Paris. É isso aí. Essa aqui que está do nosso lado, a Dani, é a primeira Master Trainer do Brasil, é isso? Exatamente. Conta essa história aí pra gente. Essa história, eu fui o ano passado fazer essa formação com Robert Dilts lá na Universidade da Califórnia, onde nasceu a programação neurolinguística, tá? Que é onde a gente trabalha um pouquinho melhor essa consciência do campo. Então é a terceira geração da programação neurolinguística que a gente está trabalhando com ela e trazendo ainda mais assim para o pessoal ficar mais consciente. Não é só você, mas sim a gente faz parte de um todo. E quando você está bem, você consegue influenciar positivamente esse ambiente. Então, a grande pergunta é como ficar bem sempre. Olha que bacana. Ótima pergunta. Como ficar bem sempre? Filosoficamente, como ficar bem sempre? Como ficar bem sempre? Interessante. Filosoficamente falando, não existe. O que existe é processo novamente. É como eu consigo a cada momento me tornar feliz. Por isso que, inclusive, na Constituição Americana, uma das frases que está lá é assim: o americano tem direito à liberdade. Ele está à procura da liberdade, da felicidade. Da felicidade. Tanto que é o nome daquele filme que o Will Smith fez. O título do filme, Em Busca da Felicidade, é um pedaço da Constituição Americana. Porque ninguém pode garantir a sua felicidade, só você a sua procura. Olha que interessante, né? E é engraçado porque sempre quando se fala de felicidade também lembro daqueles valores, liberdade, igualdade, fraternidade, todos esses valores que também nós, como se fala de valores universais, nós achamos tão importantes. O que vocês acham desses valores? Somente esses valores, o que acontece? Eles estão sempre mostrando uma direção para a gente. Tá? Uma direção para a gente seguir de uma dica, como a gente pode estar bem aí no nosso dia a dia, né? Como é que está a sua liberdade? E aí, como é que está a igualdade no seu meio? Você está tratando o outro por igual? Ah, porque a gente trata o outro como a gente gosta de ser tratado. Muitas vezes não é isso que acontece, né? Sim. E, então, assim, é como se fosse uma pequena direção pra gente. Às vezes a gente esquece como é que eu faço. Né? Aquele momento que a gente se pergunta, e aí, o que eu posso fazer para mudar meu dia a dia, mudar meu estado agora? Puxa, pensa, pequenos valores como esses ajudam a gente a refletir o que a gente está fazendo da nossa vida naquele momento. É uma coisa que é legal, que a gente está chegando aí o Dia dos Namorados. Vamos falar um pouquinho sobre a autoestima, então, nos relacionamentos. Como é que é ter duas pessoas no relacionamento, agora duas pessoas se tornando um casal, aí revendo o nosso erro no bloco passado, duas pessoas no relacionamento com autoestima elevada ou com autoestima, com baixa autoestima. Como é que é como seriam esses dois casais? No encontro, assim, no bate-papo, como que vocês acham que seria? Com autoestima elevada, isso a gente pode falar pela gente, tá? É uma coisa muito gostosa porque existe primeiro o respeito. Tá? Então, esse respeito entre o casal é muito importante porque você está bem com você, você divide esse está bem. Você não está legal com você, e aí você pode me ajudar? Ou então, eu preciso de um tempinho para ficar comigo. Tá? Então a gente sabe aquele momento onde a gente pode chegar no outro, onde a gente quer ficar quietinho, e existe aquele respeito do outro. Não, quer ficar quietinho? Tudo bem. Tá? Quer conversar? Vamos conversar. E aí, vamos resolver juntos? Tá? É uma coisa muito gostosa porque os dois estão crescendo juntos. Não é assim, eu vou procurar só lá fora a resposta, o outro vai ficando para trás. Vai ficando diferente e aí não tem muito o que compartilhar. Tá? Não está num caminho junto, efetivamente. Então, quando você tem esse respeito em primeiro lugar, a gente consegue conversar, é possível da gente poder negociar. E aí, o que você quer fazer hoje? Eu quero isso. E você? Aí, dá pra gente fazer os dois? Não, não dá. Então, qual que a gente vai fazer? Tá? E sem ser aquela coisa de criança, ah, não, você não fez o meu, então também não vou fazer o seu. Tá? Ou até doentio, né? Aquela coisa assim, não, agora eu não me sinto bonita, eu me sinto feia, você não me ajuda, você não faz isso, você não... Colocando a culpa no outro, na beleza dela, ou na beleza dele, ou colocando a culpa no outro.
na expressão que ela tem. Por exemplo, ela fica cada vez mais murcha, mais murcha. Vou contar um fato aqui que é interessante. Só aí você já está respondendo a sua outra A outra questão. questão. Como é um casal que não está com Que não está, autoestima, é o oposto, legal. né? Esse é o oposto, né? Que é bem interessante, porque um casal, ele vai e começa uma relação assim, eu gosto muito daquela moça. Aí eu gosto muito daquela moça lá. Aí vai e começa a namorar. Aquela moça se veste de uma maneira que ela gosta de se vestir. Sim. Decote, mini saia é o jeito que ela gosta de vestir. Daqui a pouco ele começa a colocar empecilho em relação a isso. Aí a moça ela começa a vestir de uma maneira diferente. Como se fosse uma outra cultura, até vestindo burca. E aí, de repente, você vê que ela não está legal, ela vai ficando, minguando a relação, já não conversa mais, já não quer mais abraçar o outro companheiro, já não quer beijar o outro companheiro, coisa que ela adorava fazer antes de conhecer. Então, o que aconteceu aí com ela? Tá? Ela queria tanto agradar o outro que ela deixou de ser ela. Como ficou a autoestima dela? Foi ficando lá embaixo. E aí, o rapaz, o que acontece com ele? Ele se apaixonou por quem? Por aquela mulher que andava de mini saia, de decote, aquele mulherão pra ele. E aí ela deixou de ser. E aí ele olha pra ela, já não é mais aquele mulherão. Ela mudou. E esse é o paradoxo. Uhum. Porque eu, quando observo pela primeira vez a menina e gosto, aí quando ela está no relacionamento comigo, eu tenho que mudá-la. Por quê? É muito interessante. Porque do jeito que ela estava disponível e não era só eu quem gostava dela. E agora eu não tenho uma autoestima que diga o seguinte, olha, ela vai continuar comigo, mesmo vestindo como ela se vestia. E aí, se a autoestima do rapaz, no caso, assim, está legal, ele sai com ela de decote, de mini saia, e ele banca e ainda fala, olha, ainda fica, é minha. Uhum. Agora, se os outros começam a olhar, e ele já fica, se a autoestima dele não está legal, ele começa a ficar intimidado. Com medo de perder. Esse é um bom termômetro Exatamente. da autoestima. E outra, ele é que está com a autoestima ruim e ela é quem se percebe desse jeito. Você vê como é contamina? Por isso que eu falo que é o mal do brasileiro. Porque um contamina o outro. Hoje, muito interessante, hoje eu fui trabalhar de ônibus e eu não vi uma única pessoa fazer um comentário legal sobre o frio. Quando nós estamos numa época onde o frio é exatamente onde deveria estar. Ou seja, mal digo frio no inverno. No calor tem muito calor. Ou seja, como é que está a nossa estima, inclusive para o clima? Uhum. Interessantíssimo, né? A autoestima depende do clima para você Pra também, fazer, né? E uma das coisas que eu sempre lembro de um documentário que fala assim, né, que eu nunca vi um macaco chorar de depressão, ou eu nunca vi uns animais ficarem com baixa estima por conta disso, né? Porque eles já expressam o natural dele, não fica inculcando Você com várias imagina coisas, né? um pinguim que ele mora ali no gelo. No gelo. E ele naturalmente vai, mergulha ali naquele mar gelado e sai naturalmente. Tá? Eu acho que muitas vezes é um ensinamento que a natureza traz pra gente, né? Por que você vai brigar com a natureza? Tá? Em vez de você aceitar, ok, meu companheiro é assim, tá, e aí, o que eu quero fazer com isso? Minha companheira é assim, tá, e aí, o que eu quero fazer com isso? Tá? Porque aí olhar para si, tá me incomodando? Por quê? Tá me deixando bem ou tá me deixando mal? Para onde que está pesando a balança, né? E aí se resolver, não colocar culpa no outro, acabar com a identidade, a autoestima do outro, né? Para ele se sentir bem. Mas uma coisa interessante, isso tudo parece ser muito complexo, mas na realidade tem a ver com o que aprendemos com os nossos pais, com os adultos na fase quando éramos crianças. E tem a ver com controle. Então é um pacote de coisas que aí no treinamento que a gente dá sobre autoestima, a gente vai comentar sobre tudo isso. Porque como é que você foi cerceado? Os pais tinham que exercer um certo controle com a gente. Sim. Então a gente ouviu muito mais não do que sim. E, gente, não significa a não ação, eu não vou fazer. E qual é a premissa para se ter uma boa autoestima? Fazer. Então, aquelas vozinhas que estão lá dentro falando, não vai dar errado, você não tem capacidade, você não é bom nisso. Alguém disse lá atrás para ter um controle sobre você. E ficou. Está impresso. Não pode, você é feio, você não vai conseguir, você não é inteligente, você não que é muito não vai dar típico. certo. Isso não vai dar certo. Quer ver uma coisa que é muito típico? Isso é coisa só de adulto. Olha aí. Só que quando você tem 20 anos de idade, você se torna adulto. Só que você está com a cabeça lá atrás da criança. Você vai fazer, mas você não pode porque a voz você não é adulto. Aí você fica num conflito interno. Sim. Mas eu não sou adulto.
Agora falam que eu sou adulto. Não, mas eu não posso. E aí a pessoa fica, e agora? O que, que eu faço? Dá tilt, ela trava. A imagem que me veio nesse comentário foi a de um rapaz com paletó e gravata e uma chupeta na boca. E um shorts. Muito boa. É muito interessante. Você está em casa, repara se não aconteceu isso com você. Até os 18 anos de idade, seu pai e sua mãe disseram o que você não podia fazer. No dia do seu aniversário, você fez 18 anos, agora você é responsável. É da noite pro dia, gente. E nós estamos falando de processo. Você percebe? É passo a passo. E aí fica, o que eu faço com tudo isso? Agora sou adulto, mas eu não exercitei, eu não aprendi a ser adulto. E aí, como é que é ser adulto? Eu não sei. Como é ser adulto? Vai me falar assim, não sei até agora, não podia ser até agora, e agora tem que ser? Tem que ser, e é da noite pro dia, tá? É da noite pro dia. Que coisa. Não tem autoestima que aguente. Não tem. Não tem. Fala um pouquinho antes da gente ir pro intervalo, onde é que vai ser, fala sobre o Projeto Nascente, onde é que vai ser o treinamento, fala para eles aí, para nossos amigos. A gente, inclusive, tem marcado para dia 11, agora, um dia antes do Dia dos Namorados, o resgate da autoestima no Projeto Nascente. Aí vai ser lá na Rua Duarte de Azevedo, no número 448, na sala 34, lá no nosso espaço. Olha aí. Santana. Você que mora aí em São Paulo, tem ao ladinho da estação do metrô. Olha que beleza. Aí outras informações tem no nosso site também. Isso, esse que está aparecendo aí no vídeo, ó. www.projetonascente.com.br. Nós vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já já aqui com o programa Consciência Próspera. Até já!